Olá, turma! Eu vou fazer a correção das questões que eu deixei lá na plataforma, para vocês fazerem. A primeira questão fala assim: há alguns anos, a iluminação residencial era predominantemente feita por meio de lâmpadas incandescentes. Atualmente, dando-se atenção à política de preservação de bens materiais, essas lâmpadas estão sendo trocadas por outros tipos de lâmpadas muito mais econômicas, como as fluorescentes compactas e de LED. Em uma residência, usavam-se 10 lâmpadas incandescentes de 100 watts, que ficavam ligadas em média 5 horas por dia. Essas lâmpadas foram substituídas por 10 lâmpadas fluorescentes compactas que consomem 20 watts cada uma e também ficam ligadas em média 5 horas por dia. Adotando o valor de 40 centavos para o preço do quilowatt-hora, qual é a economia que essa troca proporciona em um mês de 30 dias? Essa questão, a gente precisa calcular o consumo de energia elétrica da lâmpada, das lâmpadas de 100 watts e depois das lâmpadas de 20 watts que foram trocadas. Quando a gente faz esse cálculo, a gente consegue saber qual foi a economia, feita aí nessa troca. Então, resolvendo aqui para vocês, a primeira questão, a gente tem aí, antes da troca, 10 lâmpadas. Então, isso aqui é antes, tá? A gente vai ter 10 lâmpadas vezes 100 watts vezes as 5 horas por dia. Por que eu estou fazendo essa conta? Vamos lembrar que o consumo de energia elétrica, ela vai ser o valor da potência vezes o tempo de consumo daquele equipamento, no caso aqui da lâmpada, tá? Então, eu estou multiplicando a potência da lâmpada vezes o tempo em que ela, fica ligada. Como são 10 lâmpadas, então eu estou fazendo a multiplicação, potência vezes o tempo, vezes a quantidade de lâmpadas, que eu tenho ali em uso. Multiplicando todos esses valores, eu vou encontrar 5.000 watts-hora. Lembrando que eu tinha a potência em watts, o tempo em hora, então a grandeza, o valor que eu encontro aqui no final, a unidade de medida é watts-hora. Bom, mas ele lá na questão, ele falou que esse consumo é durante os 30 dias no mês. Então, se por dia é esse o consumo, esse é o valor do consumo, eu ainda preciso fazer a multiplicação aqui pelo número de dias, para a gente encontrar aí esse valor mensal. Então, vou multiplicar os 5.000 por 30 dias, por 30. Eu vou encontrar 150.000 watts-horas. Esse é o consumo mensal. Lembrando que quando a gente calcula o consumo de energia elétrica, esse valor, que a gente encontra aqui, da potência vezes o tempo, ele precisa estar expresso em quilowatts-hora. Então, fazendo, a conversão aí de watts-hora para quilowatts-hora, lembra que eu sempre vou fazer uma multiplicação, sempre vou fazer uma divisão por 1.000 para passar para quilowatt-hora. Então, dividindo 150.000 por 1.000, eu vou chegar a 150 quilowatts-hora. Então, esse aqui é o consumo, que eu tenho aí das lâmpadas de 100 watts antes de ser feita essa troca. Eu vou fazer agora, essa mesma conta para as lâmpadas de 20 watts que foram trocadas. Fazendo a mesma conta, para as lâmpadas que foram trocadas para potência de 20 watts, fazendo o mesmo cálculo, eu vou encontrar lá no final que o consumo aí de energia elétrica, ele é equivalente a 30 kWh. Bom, esses dois valores aqui ainda não são a resposta da nossa questão, por quê? Ele falou que para cada quilowatt-hora tinha um custo de 40 centavos. Então, eu preciso pegar esse resultado e esse aqui,
que a gente achou e multiplicar por esse valor de 40 centavos, para a gente achar, né, esse gasto aí em reais por mês. Então, ó, antes, né, esse consumo que era de 150 kWh, eu vou multiplicar pelo valor da tarifa, que é de 40 centavos. A gente fazendo essa multiplicação, né, do quanto que ele gasta, do quanto que ele consome pelo valor de cada quilowatt-hora, eu vou encontrar que ele tinha, né, uma despesa de R$60 com essas lâmpadas aqui, com o uso dessas lâmpadas. A mesma coisa eu vou fazer agora para as lâmpadas de 20 watts. Então, eu vou pegar o consumo, 30 kWh, e vou fazer a mesma multiplicação por 40 centavos. E aí eu vou encontrar que ele gasta R$12. Agora sim, nesses dois valores que a gente acabou de encontrar aqui, R$60, que era o gasto antes da troca, e R$12, né, que agora é o gasto depois da troca dessas lâmpadas, a gente conclui, né, fazendo uma subtração, que ele economizou R$48. Então, ó, a economia vai ser igual os R$60 menos R$12, que é igual a R$48. E essa é a resposta da nossa questão. Na segunda questão, ele fala assim: entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as seguintes. E aí ele dá aqui, né, 5 recomendações. A característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia por meio da tentativa de, no dia, reduzir, e a resposta correta é a letra C. Reduzir o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. E aí a gente vai voltar agora em uma por uma, né, nas recomendações. Então a primeira, ele fala assim: substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. O que significa isso? Toda lâmpada incandescente, ela tem um filamento. Aquele filamento, né, com o tempo de uso, ele esquenta. Ou seja, a gente acaba convertendo a energia elétrica em energia térmica, em calor. Na segunda, ó, evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. Todo mundo sabe, né, que o chuveiro elétrico, quando a gente usa na posição inverno ou quente, a gente vai estar usando da resistência, né, do chuveiro para ele poder esquentar. Ou seja, mais uma vez a gente está transformando a energia elétrica em energia térmica, ou seja, no calor. A terceira, acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. Novamente, ó, o ferro elétrico também, né, dentro dele, ele é composto por resistência elétrica, que também faz essa transformação, né, em calor, né, a energia elétrica em calor. Quarta recomendação, evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. Quando a gente usa, né, vários aparelhos ligados nessas tomadas, né, múltiplas, a gente também provoca esse aquecimento, né? Então a gente tem aí novamente a energia elétrica transformada no calor. E a última, utilize na instalação elétrica fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. E aí, se a gente não usa, né, o diâmetro recomendado, ou vamos dizer assim, um diâmetro menor do que seria o ideal, a gente vai estar provocando também aí um aquecimento, né, na passagem de corrente elétrica nesses fios. Mais uma vez, transformando a energia elétrica na energia térmica, que é no calor. Então, todas as recomendações, né, e aí a gente vai ver que a característica comum é justamente essa transformação da energia elétrica convertida na energia térmica, que provoca o efeito Joule, que é essa transformação da eletricidade no calor. Então, a resposta correta da número 2 é a letra C. A questão número 3 fala assim: em um dia frio, certo chuveiro elétrico é ligado para dissipar uma potência de 7.200 watts.
Se o tempo em que permanece ligado é de 10 minutos, qual a energia elétrica que consome em quilowatt-hora? A número 3, a gente mais uma vez vai calcular o consumo de energia elétrica. Então, nessa terceira questão aqui, só vou separar, né, que a gente tem a potência desse chuveiro elétrico, que é 7.200 watts. Depois a gente tem que o tempo de uso dele é de 10 minutos, certo? Quando a gente vai calcular o consumo de energia elétrica, igual nessa primeira questão aqui, a gente vai multiplicar a potência vezes o tempo. Ele quer esse consumo de energia elétrica expresso em quilowatt-hora. Então, quando eu faço a multiplicação da potência pelo tempo, eu preciso, né, que essas unidades de medida aqui, elas estejam de acordo, né, para a gente poder expressar o valor na unidade de medida que está sendo pedida. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é transformar esses 10 minutos em hora, né? Porque eu preciso da unidade de medida watt e hora aqui. Fazendo a transformação, né, 10 minutos equivalem a 1/6 da hora. E aí lembra, né? Uma hora tem 60 minutos, então quanto da hora, né, tem 10 minutos. E aí quando a gente faz essa regrinha de 3, a gente acha que 10 minutos é 1/6 da hora. Agora a gente vai lá para a fórmula, vamos substituir os valores que a gente tem. Então o consumo de energia elétrica vai ser a potência vezes o tempo, 7.200 vezes 1/6. Esse consumo de energia elétrica, se a gente fizer o passo a passo, né, 7.200 vezes o 1, depois dividido por 6. Então, 7.200 dividido por 6, eu vou encontrar 1.200 watts-hora. Lá no enunciado, ele pede que a gente expresse, né, o consumo de energia elétrica em quilowatt-hora. Então, vamos lembrar, mais uma vez, que eu preciso, né, fazer uma divisão por 1.000 para expressar na unidade de medida correta. Dividindo 1.200 por 1.000, eu vou encontrar 1,2 kWh. E esse é o resultado aí dessa terceira questão. Resolvendo aí a quarta questão. Ao entrar em uma loja de materiais de construção, o eletricista vê o seguinte anúncio: economize. Lâmpadas fluorescentes de 15 watts têm a mesma luminosidade, ou seja, a iluminação, que lâmpadas incandescentes de 60 watts de potência. De acordo com o anúncio, com o intuito de economizar energia elétrica, o eletricista troca uma lâmpada incandescente por uma fluorescente e conclui que em 1 hora a economia de energia elétrica em quilowatts-hora será de. Então, a gente vai calcular nessa questão o consumo de energia elétrica para a lâmpada fluorescente e para a lâmpada incandescente. E o tempo, ele quer, né, essa economia durante esse tempo aqui de 1 hora. Então, vou resolver aqui na folha, ó, para a lâmpada fluorescente, tá? Vou colocar aqui, ó, lâmpada fluorescente, a gente tem que ela tem, né, 15 watts de potência, multiplicado pelo tempo, 1 hora. Na verdade, a gente não precisaria nem fazer, mas só para a gente seguir a fórmula, né? Lembrando que é potência vezes o tempo, então eu tenho 15 vezes o 1, 15 watts-hora. Depois, ó, para a lâmpada incandescente, então eu tenho 60 watts de potência e a mesma coisa o tempo de 1 hora. Então, 60 vezes 1, 60 watts-hora. Lembrando que consumo a gente sempre vai expressar em quilowatts-hora. Então, ó, dividindo por 1.000, eu vou encontrar para a lâmpada fluorescente 0,015 kWh. E para 60 watts-hora, né, que é a lâmpada incandescente, dividindo por 1.000, eu vou encontrar 0,060 kWh.
Ele aqui quer saber a economia, né, de energia elétrica em quilowatts-hora. Então, a gente não precisa, nessa questão, multiplicar por valor nenhum, né, do valor em reais. Eu só quero saber esse consumo em quilowatts-hora. Então, a gente faz uma subtração daquela, né, que consome mais para que vai consumir menos. Então, diminuindo, né, subtraindo 0,060 de 0,015, eu vou encontrar uma economia de 0,045 kWh. A quinta e última questão fala assim: a tabela a seguir mostra os principais eletrodomésticos e suas quantidades em uma residência com 4 pessoas, a potência elétrica de cada equipamento e o tempo mensal de funcionamento em horas. Supondo que a companhia de energia elétrica cobre 50 centavos por cada quilowatt-hora consumido, determine o custo mensal da energia elétrica para essa residência. Então, aqui nessa tabela, a gente tem, né, cada um dos aparelhos, a quantidade, potência e o tempo de uso já mensal, tá? Então, a gente não precisa multiplicar aí por 30 dias, ele já está dando para a gente aqui esse tempo por mês. O que a gente precisa fazer, né, para cada um desses aparelhos? Porque eu quero saber, lá no final, é o consumo, né, dessa casa aí nesse mês. Bom, para cada um desses aparelhos, o consumo de energia elétrica vai ser a quantidade de aparelhos que eu tenho, né, lembrando lá da primeira questão. Então, eu vou multiplicar essa quantidade vezes a potência, vezes o tempo. Então, lembra, ó, que potência vezes tempo é a fórmula do consumo de energia elétrica. Eu estou multiplicando pela quantidade, né, porque aqui em alguns aparelhos eu tenho mais de um, tá certo? Então, eu já faço aí essa conta. Então, para o primeiro aparelho aqui, ó, para o chuveiro, esse consumo de energia elétrica, né, do chuveiro vai ser igual a 1 vezes 5.500 vezes o 30. Lá no final eu vou encontrar 165.000 watts-hora. Lembrando que todos esses valores que eu encontrar aqui para cada um desses equipamentos elétricos, né, e eletrônicos, eu tenho que dividir por 1000 para a gente poder chegar na resposta dessa questão. Então, eu vou fazer agora, ó, essa mesma conta para todos os outros aparelhos. Então, ó, todos os consumos aqui calculados, né, de cada um desses equipamentos, o que a gente vai fazer agora? A gente vai somar todos eles. Então, a gente somando todos esses valores, a gente vai encontrar 658.600 watts-hora. Lembrando que esse valor de 658.600 watts-hora a gente precisa, né, dividir por 1000, porque ele pede né, determinar o custo mensal, mas a gente vai multiplicar por 50 centavos, que é cada quilowatt-hora. Então, ó, esse custo mensal vai ser igual, dividindo, né, 658.600 por 1000, a gente encontra 658,6 kWh, multiplicado pelos 50 centavos, a gente vai encontrar um valor de 329,30, que é esse custo mensal dessa residência com todos esses aparelhos aí. Espero que vocês tenham entendido e façam as correções aí no exercício.